Você tem se sentido mais desanimado atualmente? Vem aquela falta de vontade, aquele desânimo de levantar, de fazer as coisas do seu dia a dia? Como você tem se sentido? Se isso tem sido algo que tem feito parte da sua rotina, continue aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu tenho escutado vários relatos, né, de pessoas falando que estão muito desanimadas, estão muito cansadas, estão exaustas nesse final de ano. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a gente passou por um ano muito difícil, com muitas coisas, muitas mudanças, né? Então, o primeiro ponto é se respeite, né? Se acolha nesse momento. Seja gentil com você, né? Te trate com carinho, com atenção, com amor. Que nesse momento, né, de desgaste emocional, de cansaço, é isso que a gente está precisando. E se pergunte também, o que eu preciso nesse momento? Qual necessidade eu tô precisando agora? Eu tô precisando me acolher, eu tô precisando ter mais empatia comigo, eu tô precisando validar mais minhas emoções, tô precisando de fazer mais coisas que eu gosto, encontrar mais pessoas que me fazem se sentir bem. O que você está precisando agora? Leve essa pergunta com você. O que eu preciso agora? O que eu preciso nesse momento? O que melhoraria o meu momento nessa situação? Agora, falando sobre o desânimo em si, né? O desânimo é uma emoção. Por isso que normalmente ele não está presente o dia todo, né? Oscila durante o nosso dia. Quando o desânimo ele passa a ser constante, a gente está sempre desanimado, sem vontade de fazer nada, com falta de prazer. Isso se torna uma constante, né? Isso está acontecendo a maior parte do tempo, na maioria dos nossos dias. Aí a gente já tem que ficar atento, que já pode ser um sinal de sintoma depressivo. A depressão é um transtorno de humor, né? Então a gente se sente vazio, irritado ou desanimado, triste a maior parte do tempo. Então quando o desânimo ele se torna assim, né? A gente está sempre desanimado, a gente tem que olhar para isso mais a fundo. Mas quando o desânimo faz parte de alguns momentos ali do nosso dia, é importante a gente entender que também é uma emoção, né? O desânimo é uma emoção que normalmente vem da tristeza, pode vir do cansaço, né? Da exaustão. Sobre o desânimo, né? Assim, algumas coisas que podem ajudar é você acrescentar coisas prazerosas no seu dia. Quando a gente fica desanimado, a gente começa a parar de fazer as coisas, né? Eu não tô com vontade, tô com preguiça, as coisas não estão fazendo mais tanto sentido, a gente começa a tirar coisas prazerosas da nossa vida. E a nossa vontade é ficar só deitado, olhando pro teto o dia todo, né? E isso só faz você se sentir cada vez mais animado. Quanto menos coisa prazerosa você tem no seu dia, mais desânimo você tem. Então, o primeiro ponto é acrescente coisas prazerosas no seu dia. O que me faz bem? O que eu posso acrescentar na minha rotina para fazer eu me movimentar mais, para fazer eu me sentir melhor? Eu posso começar um exercício físico, eu posso ter um momento de autocuidado, eu posso conversar com os amigos, eu posso tentar sair com pessoas que me fazem bem, eu posso ter mais contato com a natureza. O que eu posso fazer que me deixa melhor, que faz eu querer me movimentar mais, que faz eu me sentir mais animado? Porque a alegria, ela também é uma emoção, assim como o desânimo. Se eu começo a não ter nada na minha rotina, né? Se eu tiro tudo da minha rotina que me traz alegria, como você vai ter alegria, né? A alegria, ela é desencadeada por situações. Então, eu preciso criar situações na minha rotina para eu me sentir bem, para eu me ficar alegre, para eu ficar feliz. Então, o primeiro ponto quando a gente fala de desânimo é isso. Acrescente coisas prazerosas na sua rotina. O segundo ponto é, quando a gente está desanimado, a gente não vai querer fazer nada. Nem coisa prazerosa, nem coisa mais difícil. A gente não vai ter vontade de fazer nada. A gente está desanimado. Nossa vontade é de ficar quietinho. Então, faça apesar de estar desanimado, né? Eu sei que você está desanimado, mas se proponha a fazer as coisas aos poucos, né? Então, eu sei que colocar uma música vai me fazer bem. Mesmo que eu não esteja tão animado de ouvir uma música, eu vou colocar, porque eu sei que isso me ajuda. Eu sei que ter contato com a natureza é bom. Eu já acordei sem vontade de fazer nada, mas eu vou começar a me movimentar, eu vou tentar. Então, se proponha a fazer, se proponha a tentar mesmo sem vontade. Muitas vezes, principalmente no desânimo, a vontade, a motivação, ela só vem com a movimentação. Quanto mais parado eu tô, mais parado eu quero ficar. Quanto mais eu movimento, mais fácil é continuar o movimento. É aquela ideia, né, da física. Então, um corpo parado tende a continuar parado e um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. E a energia que a gente gasta para colocar um corpo em movimento é maior
do que para deixar o corpo em movimento, para manter esse corpo em movimento. Então, o que isso significa? Começar, né, levantar da cama, sair de casa, fazer algo é mais difícil no início, quando você está começando, para desprender energia para fazer, do que depois que você já começou a fazer. Então, se comprometa com a ação, se comprometa com você mesmo a fazer algo, né? Assim, mesmo que seja difícil, que gaste muita energia, mas você começar. Outro ponto é entenda seus pensamentos. O que tem passado na minha cabeça? Normalmente, quando a gente tá muito desanimada, a gente vê as coisas de uma forma muito negativa, né? A gente catastrofiza muito, a gente pensa nos piores cenários, a gente fica desesperançoso quanto ao futuro, a gente foca muito nos pontos negativos, no que deu errado, no que não foi tão bom. Então, entenda, eu tenho pensado muito, eu tenho focado muito nos pontos negativos. Eu tenho tido mais desesperança em relação ao futuro, eu tenho visto as coisas de uma forma um pouco distorcida. Tente entender os seus pensamentos, que os seus pensamentos, eles também retroalimentam a sua emoção. Quanto mais foco no negativo, quanto mais você vê as coisas como se fossem os piores cenários, mais desanimado você vai ficar. Então as coisas vão se retroalimentando. Então, primeiro, acrescente coisas prazerosas na sua rotina, comece mesmo sem vontade e compreenda os seus pensamentos e tente entender o contexto, tente entender o todo, ao invés de focar só em pontos específicos. Essas são algumas dicas que eu queria trazer para você sobre desânimo. Espero que ajude, mas respeite você, se acolha. Esse ano foi difícil mesmo, né? E a gente tá ali no final, a gente tá agora no finalzinho do ano e use esse tempo, né? Assim, o tempo que você tem livre, que você não tá trabalhando, para você se cuidar, para você fazer coisas para você. Espero que ajude vocês e até o próximo IGTV.